Vou gravar com o passarinho do mesmo jeito. Boa tarde, meu nome é Felipe Alves, estudante do quarto período de História do IEF Sul de Minas, campus Inconfidentes. Essa videoaula vai ser sobre um texto, né, o primeiro capítulo do Desclassificados do Ouro, da Laura de Belo Souza, que chama O Falso Fausto, onde a gente vai entender a construção que ela faz de como que há uma falsa pretensão em achar que era um período áureo no Brasil, ali no século XVIII, nas minas de Minas Gerais, que realmente existia uma riqueza, que as pessoas ascenderam socialmente na vida, financeiramente, e que na realidade era um período de extrema pobreza, especificamente para os portugueses que vinham para as Minas Gerais. A gente vai estar realizando uma apropriação desse texto para explicar melhor como que essa visão foi criada, a definir do tempo. Para a gente compreender do que a Laura está falando nesse falso Fausto dos classificados do ouro, a gente precisa entender três coisas fundamentais, ao meu ver, né? Primeiramente, de quando ela está falando ali, de quem ela está falando e especificamente como ela vai falar, né? A gente está falando desse período que é o final do século XVII, 1690, que é esse primeiro contato, essa primeira descoberta da coroa portuguesa com o ouro, né? Especificamente o ouro de aluvião no Brasil, que não era Brasil. Mas é o primeiro contato de ouro na vida deles também, é óbvio. Esse primeiro contato de ouro aqui no Brasil, né? Hernán Cortés, na América Central, já havia pilhado muito. E aqui a gente não tinha esse indício de riqueza como havia lá, mas se descobriu aqui para cima de São Vicente, né, São Paulo, aqui em Minas Gerais. E por que que a gente tem que entender do período, né? Porque esses períodos que vão se formando com base na sociedade mineradora é o que vai dar a noção de desclassificados. Por quê? Porque junto de quem ela fala, é exatamente o que vai formular um desclassificado. Quem que ela está falando, então, Felipe? A Laura está falando de homens brancos pobres, na sua grandíssima parte, ou pessoas que tinham alguma coisa, largaram tudo, vieram para cá e ficaram pobres. Mas por quê? Né, todo mundo ficou rico na época de Minas Gerais, quantos nobres tinham aqui, a burguesia. Não era assim que funcionava. Ela vai demonstrar isso, é por isso que a gente precisa entender, né, como que ela fala sobre isso. Que basicamente são embasados em documentos de registros paroquiais, registro de igreja, porque quando alguém nascia, era na igreja que a gente registrava a gente, né? Quando alguém falecia, o inventário fazia na igreja também. Então, registros paroquiais são fontes extremamente importantes e pontuais para a história do nosso país, né? Principalmente para esse livro da Laura, que é fenomenal. Então vamos lá dar uma olhada nesse primeiro slide para compreender um pouco melhor e aprofundar nesses três tópicos. Primeiro período aí que eu falei, de 90 a 1720, mais ou menos esses 30 anos, ou 1710, esses primeiros 20, 30 anos, eles são marcados por uma grande falta de organização, né? Nos primeiros 60 anos do século XVIII, pô, vieram 600 mil, né, indivíduos aqui, portugueses para a América, né, para o Novo Mundo. Cerca de 8 a 10 mil por ano. Ah, mas não é tanta coisa. Cara, se pensar que Minas Gerais é o dobro de Portugal praticamente, cara, é muita coisa, assim, é bizarro. E o que acontece, né? Nesse primeiro período aí, em 1709, eram 30 mil só pessoas que ocupavam atividades mineradoras, agrícolas e comerciais. Então, europeus, né, no caso, os portugueses que ocupavam alguma atividade aqui no Brasil. E relembrando, né, do período que a gente está falando, não é um período onde a gente tem uma indústria. O Brasil até hoje não é forte na indústria, mas nesse período definitivamente não tinha nada. Que faz o quê? Com que tudo que precisasse ser comprado vem de Portugal. Pás, bateias, tudo. E o que que acontece?
A gente percebe ali embaixo que esse período aí de 97, 8 a 1700, 701 é um período de maior expressão da fome, né? A Laura de Melo Souza vai falar, né, que com a falta de alimentos, Minas se transforma num centro de inflação da colônia. E, no caso, ela vai perdurar até o abastecimento da capitania, que fica em cargo da Bahia, porque não, aqui a gente não tinha, como posso dizer, vilas o suficiente que eram autossuficientes, que conseguiam se sustentar e sustentar a região. Então era tudo importado, era tudo de longe e não tinha caminhozinho não, né? Lembrando, Raposo Tavares atravessou ali São Vicente até lá em cima no mapa. Retomando aqui no caso com os mal-aventurados do ouro, a gente já compreendeu que a vida do mineiro não era fácil. Esse português que vinha para cá, ele tinha que comprar pá, tinha que comprar a bateia de Portugal, porque a gente não fabricava aqui. As casas de fundição não fabricavam pás também. O acesso que tinha era só pela Bahia, então tinha que. Era todo um trabalho, ir lá pra, sobe serra, desce serra, compra um monte de coisa, depois sobe, desce serra de novo, tudo muito caro, né? Era uma viagem que demorava assim, meses para a pessoa, não era uma viagem que nem hoje em dia você pega o carro 2 dias, tu tá lá para cima. O que que acontece então? Para além disso, como se não pudesse piorar, tudo tem como piorar, a gente tinha altas taxações de impostos, né, desde aquela época já, demonstrando então o interesse da coroa em se apropriar de boa parte do ouro, né, de ganhar às custas dos portugueses que foram para o Novo Mundo, mas era uma tentativa extremamente subversiva, porque a partir desse primeiro momento que eu expliquei, quando começaram realmente a vir muito mais portugueses, europeus para cá, a gente começa a ter mais impostos, né? O quinto já existia há muito tempo, que é esse pagamento de 20%, né, de um quinto, né? No caso, em questão desse metal extraído para a coroa. Então, pô, se a gente tinha 100 quilos, era 20 para a coroa, sem falar nada. Mas como se não bastasse, em 1730 a gente tem a implementação da captação, 31 específico, enfim, que é um imposto per capita sobre os escravos. Então, pô, você tem 40 escravos, você vai pagar por cabeça, né? Como se não bastasse você pagar a alimentação deles, ter que comprar as ferramentas, você vai ter que pagar por cabeça agora. E claramente os mineiros não gostavam disso, o que fazia para os mineiros um trabalho inviável de trazer caravanas de escravos para Minas Gerais, retomando aquela ideia de um momento áureo dos escravos nas minas de ouro, de pessoas ricas, que realmente é uma grande ilusão histórica, né? Não era tão forte assim. É, se eles traziam um ou dois escravos, era muito. E como se não tivesse acabado de piorar tudo, em 760 a gente vai ter a derrama, né, que é um imposto anual que arrecadava 100 arrobas de ouro, no caso uma tonelada e meia do metal, né, pela vila ali. E se a arrecadação não fosse feita, era cobrado mais. Mas o que acontece, né? Os mineiros faziam de tudo para tentar não ter que pagar esses impostos também. Não é como se o mineiro fosse o coitado da história, né? Porque ele também queria enriquecer, ele também queria ter seu dinheiro, então ele precisava muitas vezes fingir que ele não tinha tantos escravos por conta da captação. Ele sonegava impostos, né? E o que acontece, né? Em 1720 são criadas as casas de fundições, onde vai se recolher todo esse ouro, funde ele, fazer das barras de ouro, de todo o ouro ali, as moedas, né? Se cunhava a moeda real ali da coroa. Deduzido o quinto porquê, né? Porque existem, não é raro os casos de pessoas que reclamavam, né? De que, pô, eu fiz tanto ali de ouro, mas me devolveram menos. Porque também, a partir do momento que você dava o seu dinheiro para a casa de fundição, para a coroa, né? Você não sabe o que eles estão fazendo ali dentro, certo?
Então, muito fácil você fundir aquele metal, né, aquele ouro, com algum metal é, menos denso, né? Cobre, latão, diversos minérios que vão diminuir a densidade e, consecutivamente, diminuindo a densidade, diminui o peso do valor. E como o dinheiro ali era visto em, em ouro, né? Era em peso, né? Quanto pesava a moeda do ouro da coroa ali, cunhada, consecutivamente as moedas valiam menos. Então, muitas vezes não era raro o caso de um quinto se tornar um quarto e até um terço, né? Fica aí a imagem da como era a moeda cunhada e reforçando nessa questão de que muitas vezes era um embate entre os mineradores da colônia com, no caso, com Portugal, com a coroa, sempre tentando driblar, né, essa questão aí relativa ao imposto, né, que era extremamente brutal, né, com as pessoas. Vamos lá, né? A gente vai fazer essa pergunta aqui junto com a Laura, que é a riqueza reflete na capitania, porque é o seguinte, a gente viu nesse efeito antientrópico todo do vídeo, que a gente reconheceu da onde a Laura retirou esses documentos, quem ela estuda, a gente teve uma ideia desse contexto, né, desse recorte histórico que está ocorrendo no período. Então é fácil a gente falar que não reflete. Mas é reducionismo, né? Porque não é como se eles não vivessem um dia atrás do outro, como se a gente vive hoje. Então, no slide a gente vai apresentar um pouco mais aí, né? Teve sim, né? O ouro gerou um efeito produtivo, né, na economia, desenvolveu essa questão da urbanização um pouco, aparelho burocrático militar, né? A gente teve mais impostos, a gente teve mais investimentos militares, nos recordemos aí de revoltas como a revolta dos Emboabas. Importante reconhecer que houve esse desenvolvimento, né? Não vamos decair sobre reducionismo simples aqui. Mas, em outro lado, não resultou no desenvolvimento desse setor produtivo local, não. Nem numa retenção de excedente produzido, né? Senão as pessoas estariam podres de ricas. Grande parte do motivo de não ter ocorrido foi porque os meios de subsistência ainda eram importados. Vamos lembrar, né? A necessidade de maquinário não era tão alta, então se pagava muito por uma mão de obra. A gente já tinha os impostos, os custos dos escravos, como a captação, né? Fora a derrama, que ainda produzia, tem que pagar depois lá. Essa questão daí desse sufoco de imposto, né, sobre o custo. Mas o que ocorre, né? Basicamente, a gente tem uma grande quantidade de ouro gerado, né? Dito ali no slide, 644 toneladas, né? 644 mil quilos de ouro. E dessa grande produção de ouro, e como a necessidade de maquinário baixa, pouca industrialização aqui, a gente tem um investimento maciço na mão de obra que é originado assim da economia elevada do escravo. Ele representa uma porcentagem de capital imobilizado, né? Porque a gente tem impostos altíssimos, como dito anteriormente, os gastos quantificáveis com mão de obra são 331 toneladas de ouro, enquanto os não quantificados são 312. E é onde a gente reconhece, então, essa questão daí novamente, da riqueza refletida na capitania, que a produção bruta representou 70% de toda a produção da colônia no século XVIII, correto? Mas isso reflete como? O sistema colonial ele faz com que o fisco, né, essa tributação e esse imposto sobre os escravos, faça extremamente uma tarefa árdua para o mineiro e para o dono dos escravos manter isso um negócio ativo, de tanto que ele acaba gastando mais para produzir do que para só existir, para viver. Então, deduzidos pelos gastos de compra e manutenção da escravaria,
e também dos gastos não quantificáveis, o saldo se torna negativo, né? Custear essa mão de obra escravista era muito caro, então muitos senhores libertavam escravos para conservar parte desse antigo capital, que era muito melhor do que pagar a captação algumas vezes para eles, né? Desse modo a gente consegue traçar o ponto final. Para a gente conseguir, então, tanto entender essa questão do falso Fausto, que é o nome do capítulo, quanto dos classificados do ouro, a gente fez esse exercício antientrópico novamente, né, de trazer toda essa questão geral e, novamente, trazendo mais um pouco aqui para finalizar. A gente tem a construção de um imaginário próspero, então, a partir de 1720 e 1782, onde duas festividades religiosas, lá em Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, vai marcar um apogeu do ouro em Minas Gerais, né? Seria o Triunfo Eucarístico, em 1733, que é uma retirada do Santíssimo Sacramento da Igreja para a Matriz do Pilar, e a festa do Áureo Trono Episcopal, que vai celebrar a criação do Bispado de Mariana, né? Caracteristicamente elas são barrocas, elas são festas escritas como extravagantes, que para além do cunho religioso tinha a função de prestigiar o ouro e as pedras preciosas. A gente vai percebendo como se faz, né, esse imaginário, né? Uma vez que o diamante foi descoberto em 1729, né? Então tá tudo interligado. Desse modo, uma alusão a uma sociedade permeada de riquezas se contrasta com a realidade de grande parte da população da época, que, relembrando, era um período que eram muitas tributações, muitos impostos, o fisco da coroa era muito alto sobre os mineiros, e não era algo barato de se manter, assim, né? Trazer escravos, comprar mais escravos, porque muitos morriam desidratados por falta de nutrientes, por doenças. E também não eram raros os casos de mineiros falecerem, né? Mineiros morrerem com uma pepita de ouro no bolso, mas sem uma espiga de milho na mão para comer. Então, se faz um imaginário fértil desse período de comemorações, de enaltecimentos de uma celebração de algo que de fato nunca representou o que estava ali sendo feito, né? Por mais que houveram modificações, houveram avanços econômicos, essas questões todas, não se justifica o momento áureo de mineração no Brasil na capitania de Minas Gerais, como diversos livros didáticos do ensino básico vão dizer, ou na internet muitos dizem, popularmente é reconhecido, né? Foi um período de escassez, de dificuldade e extrema luta desses mineiros para tentar sair de dentro da mina com uma pepita de ouro vivo. E quando saíam, normalmente não tinham o que comer no outro dia, né? Então a gente reconhece pela Laura de Melo Souza que é um passe histórico nesse modo de ver a relação desses homens. E o que faz deles exatamente não marginais, porque eles eram parte de Portugal, eles escolheram vir, eles tinham muitas vezes verba para iniciar esse trabalho, né? Mas eles não eram mais pessoas ricas ou pessoas que desenvolviam atividades que recompensavam bem. Então eles passam a ser desclassificados, eles passam a ser não marginalizados, mas deixados de lado, exatamente porque eles não têm acesso, não conseguem mais fazer nada por não terem chance disso. Então a gente reconhece, é um trabalho magnífico, né? A gente vai perceber que é um livro, não é difícil de ler, dá para a gente expandir mais. O segundo capítulo é maravilhoso também. E espero que tenham gostado. Qualquer dica, dúvida ou crítica, pode deixar aí. Muito obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, até mais.